E pessoal, tudo bem com vocês? Muitos produtores de conteúdo. Em primeiro, tem que dar os créditos para eles, que foi o Rolo Tomassi em 2015, que ele postou no fórum dele, o Racional Meio, um texto que chamava Open Codecolor. Por que que a partir desse... Meio que ele sacou isso daí, entendeu? O que é isso? É o estágio mais alto, vamos dizer assim, mais evoluído da hipergamia. Que é a estratégia sexual feminina consolidada e difundida na sociedade, né? Que é o que se você traduzir, seria a cornificação, né? Todos os homens vão ser corno, né? E por que que isso é importante e por que que você precisa estar ciente disso? E muitos pensam que é porque existe uma elite que controla o país e eles querem causar conflito entre homens e mulheres para reduzir a quantidade populacional e tal. Existe essa vertente. Existe a vertente que é natural, é da natureza do ser humano. O homem, ele sente vontade de transar com outras mulheres e as mulheres sentem vontade de transar com outros homens, né? Tem essa vertente também. Tem a vertente marxista, que existe uma elite branca, patriarcal, né, que exerce poder, existe opressor e oprimido, e seria como uma justificativa legal em que as mulheres fizessem o que os homens fazem há anos, né, que é cornear e tal. Então, existem várias vertentes de pensamento. Estou aqui para falar qual que é a vertente, porque isso acarretou. Na minha visão, isso daí é natural da hipergamia. Se você solta a hipergamia, vai acontecer isso, né? Qual que seria a estratégia beta de valor da sociedade? A estratégia beta é um contrato mais ou menos assim. Tá vendo o alfa, o cara que é rico e bonito? Esse cara, ele vai transar com você e não vai te assumir. Você vai ter vários prejuízos. Se você engravidar dele, ele não vai te assumir. Você pode sair pra fora da casa dos seus pais. Você vai perder moral. Você não vai tomar hóstia na igreja. Que era muito importante, que o cristianismo e o conservadorismo era muito forte, né? Era essa a estratégia sexual beta. Então, o que você vai fazer? Você vai arrumar um cara. Esse cara vai trabalhar pra te sustentar, né? E você vai fornecer sexo a ele e vai cuidar da casa. Essa é a proposta de valor beta. A mulher, ela não consegue usufruir dos alfas porque ela tem medo de engravidar, não tinha pílula, não tinha nada. Essa era a proposta de valor beta. O feminismo quebrou isso, junto com a entrada da mulher no mercado de trabalho e com a pílula anticoncepcional. Ela quebrou isso. Então ela olha pro alfa e fala, sim, eu tenho atração por ele, eu vou dar pra ele. Por isso que teve um aumento de mãe solteira, né? Porque nem sempre esse cara é bom pai e vai querer trabalhar pra sustentar uma casa, né? Então você tem tipo 12, 13 milhões de mães solteiras. Nos Estados Unidos a mesma coisa, é mundial, né? As mulheres, elas olharam e falaram, não, agora dá pra mim usufruir dessa estratégia sexual mais alfa, em que eu olho pro cara e eu sinto mais atração sexual, que eu não tô pensando em casamento, entendeu? Eu não tô pensando em monogamia, que é mais ou menos, vamos diferenciar entre noite e dia, né? Se você sair à noite num sábado, tá todo mundo pensando em transar e se dá bem, cara. Tanto o homem, tanto a mulher. Ela quer achar um cara atraente, que é o que mais acontece, né? Vocês já tiveram experiência que vocês saíram à noite, ou por causa do Tinder, ou por causa de balada, tudo, e vocês transaram com umas minas lá, né? Porque ela teve atração sexual, ela não tá pensando se você vai ser bom provedor, se você é um cara bom pra longo prazo. Ela não tá pensando nisso, né? Essa estratégia de valor que você tá oferecendo é uma estratégia alfa, né? De fortes emoções, né? De prazer em geral. Na minha visão, existem duas matrizes de valor hoje na sociedade para as mulheres jovens. Tudo que eu tô falando aqui é para mulheres jovens atraentes. Eu não tô falando para mulheres de 35, 37 anos, que tem filho. Eu não tô falando dessas mulheres. Tô falando de mulheres jovens atraentes que moram com os pais, né? Que ela não tá pensando em comprar casa. Mulher jovem, dos 18 a, sei lá, os 27, que ela ainda mora com os pais, ou então ela tá com um empreguinho ali, ela consegue se manter, né? Por quê? Por que essas mulheres? Porque é as mulheres que a gente tem interesse, né? Você pode falar pra mim que você gosta de mina mais coroa, tudo, mas não é a maioria, cara. A maioria dos caras, eles gostam de mulheres magras, com corpo assim, e mais jovem. A maioria, né? Então, qual que é a matriz de retorno que elas têm? Que elas mais buscam. Isso você vê nas redes sociais. Estilo de vida no sentido de experiência, né? De você ver experiências de viagens e gastronômicas, restaurantes de viagens, estética e sexo de qualidade, né? Qualquer cara que promover isso vai ter vantagem no mercado sexual. Sexo de qualidade tá ligado à sua aparência, então você vai ter que investir na sua aparência
pra você entregar isso pra ela. Não necessariamente ela vai pensar no seu dinheiro. Por exemplo, uma menina na balada, eu nunca vi uma menina na balada chegar num cara e perguntar quanto ele ganha e com o que ele trabalha. Na verdade, ela vai ali dançar pra ele, é tudo relacionado à sexualidade, sensualidade, funk, essas paradas, sertanejo. O sertanejo, a música sertaneja e o funk, ela vai falar em caras que são destacados, que têm dinheiro, que são bonitos, que transam com várias minas, né? É assim que é a música que mais retrata no funk, é isso aí. É caras que transam com várias mulheres, porque ele é muito foda e ele tem carro importado, né? Tem Porsche e tal. Quer transar no banco caramelo, as letras, tudo assim, é relacionado a sexo. E é essas músicas que tocam à noite na balada, cara. Então ela tá dentro dessa cultura. E são mulheres jovens. Tá entendendo isso que eu tô te falando? O que acontece? Algumas mulheres não tancaram essa realidade, né? De casar cedo e de fazer família. Elas não tancaram. Porque a matriz de retorno hoje que o feminismo empurra e que a maioria das mulheres querem, que os homens também querem, né? Os homens e as mulheres, isso daí é geral, não é uma elite que tá controlando, não. A natureza do ser humano, ela quer transar primeiro pra depois ver a personalidade. É porque não podia antigamente, não dava pra ser assim. Não dava pra ser assim. É por isso que os homens casavam, entendeu? Eu falei, puta, mano, eu quero transar com ela, cara, e o único jeito pra você beber o leite, tinha que comprar a vaca, entendeu? Não dava pra ser de outro jeito, mas a maioria, se você perguntar pra qualquer menina, ela prefere transar com a pessoa, ver se ela tem química sexual, pra depois ver se ganha bem, se tem personalidade e tal, se vai ter... Geralmente eram os pais que arrumavam o casamento pras filhas, né? Era amigo, parentes e tal, que arrumavam, né? Que fazia essa função de cupido, entendeu? Esse cara vai ser um bom marido e tal, isso daí acabou, né? As mulheres e os homens preferem transar primeiro pra depois ver se a pessoa é legal e tal. Eu não tô questionando isso daqui porque eu também sou assim, né? É por isso que não funciona muito esse resolver esperar. Principalmente se você já teve relação. Se você entra na igreja e você fala resolver esperar. Se você já teve relação, o cara não vai gostar. Vai falar, não, mas aí eu tô pagando mais caro, né? Outras pessoas já foram e meio que eu tenho que esperar, ele vai se sentir diminuído, entendeu? E ela tá fazendo isso forçado. Porque não é da... Se uma pessoa ela não casou até os 30 anos, 35, ela terminou muito relacionamento, é porque a monogamia não se encaixa muito no estilo de vida dela. Só que tem mulheres que casaram muito cedo. E aí que vem a teoria do Open Cuckold, né? Porque é mais ou menos você querer o melhor dos dois mundos. Eu tenho um relacionamento, eu tenho esse cara, né, que tá dentro dessa monogamia, porque isso traz muita segurança pra mulher, né? O beta, ele traz segurança, no sentido do quê, né? O homem precisa do sexo, a troca dele é essa. Ah, mas hoje as mulheres contribuem de outra forma. Cara, a maioria dos caras, eles estão pensando primeiro no sexo. É a mesma coisa macarrão sem molho, entendeu? O macarrão seco ali, ele curte, mas sem sal, não. Cadê o molho? Cadê o lanche? O lanche tem que ter hambúrguer. É assim que o homem pensa. Tem que ter o sexo, entendeu? É a principal característica que ele busca na mulher. E quanto mais gostosa, pra ele, melhor é o sexo, entendeu? Quanto mais bonita é a mulher, mais ele acha que o sexo vai ser melhor, né? Então, o que ele faz? A proposta de valor dele é esse. É a proposta dele no relacionamento. Eu entrego a segurança. É porque ele sabe que ele não tem essas características alfas, né? De conseguir várias minas, não querer ficar em um relacionamento só, porque ele tem uma mina na academia, aí tem outra no trampo que dá bola pra ele. Não, ninguém tá dando muito bola pra ele, então ele oferece segurança financeira. Por isso que tem muitas mulheres que casam com cara velho, né? Ele tá oferecendo o que ali? Segurança financeira, né? O que acontece? Essa mina, ela sobe o filtro dela, né? Como se fosse uma barra mesmo, que tá subindo de segurança. Chega uma, tá no talo. O beta provedor tá no talo. Caramba, mano, ele traz muita segurança, ele não me trai, ele é muito bonzinho, ele trata muito bem e ele cuida bem das nossas filhas. Fica no talo. O que acontece? Você começa a ter um déficit do lado sexual, que é o lado alfa. Entendeu? É aí que entra a teoria aqui da Flávia Alessandra. O que ela vai falar? Vamos abrir o relacionamento? Né? Eu já conversei com um cara que a namorada dele propôs isso. Só que sem terminar. Por quê? Porque ela não quer perder essa segurança de ainda ter um cara. Eu preciso transar com outro cara, porque eu tô com déficit. Você é muito bonzinho, você não mexe nas minhas emoções. Eu tô no talo.
né? Eu olho pra um cara, eu sinto muita vontade de mamar, de quicar nenhum outro cara. Só que eu tenho que tamponar isso. O que eu falo? Não, eu posso fazer porque a gente abriu a relação, eu não vou ser julgado. Porque hoje isso está impregnado na sociedade, né? Então você vai ver aqui a Flávia e a Alessandra falar, né, que as mulheres buscam isso, que os casais têm que conversar mais sobre isso. Por quê? Porque alguém na relação não tá gostando. Por que isso não funciona pro homem? Porque o homem não tem opções, né? É sempre parte da mulher. É muito difícil um cara chegar assim, vamos abrir o relacionamento. O homem, ele vai, ele tá, ele também não tem essa ideia de abrir o relacionamento, porque eu vou me dar bem. Não, ele vai lá, cara, eu quero transar com outra mulher, eu vou no puteiro e traio. Eu não vou chegar na minha mulher e falar, vamos abrir, porque eu vou me foder. Se eu abrir o relacionamento, daqui a pouco ela tá dando pro meu amigo, tá dando pro meu irmão. Entendeu? Pra ele não tem muito sentido ele abrir o relacionamento. Isso sempre vai partir da mulher. Porque ele tem poucas opções e ela vai passar que nem um trator, filho. Porque é só ela levantar a mão. Até o próprio... Se ele tiver pai novo, até o pai vai passar a linguiça. Tudo que é muito exposto que... Por exemplo, eu abri minha relação. Os caras vão dar ideia, né? Se ela falar em qualquer grupo, falar, eu abri o relacionamento, eu tô solteiro, mas eu tenho um cara, os caras que estão ouvindo aquilo, o quê? Então ela tá querendo, entendeu? Para os caras é uma grande sinalização, mano, ela tá querendo transar. Porque ela já tem essa parte do romantismo e do namoro. Então ela quer o sexo, cara. Então vamos ver aqui a Flávia e a Alessandra falar. Amor. Adoro falar. Que é o seguinte, você e o Otaviano falaram numa entrevista, né? Sobre que vocês já pensaram em abrir o relacionamento e aí não chegaram em uma conclusão ainda. E o quanto isso gerou milhões de pautas, sendo que é apenas um acordo entre um casal, né? E, cara, às vezes eu fico pensando, será que essa mina não falou isso pro Cielo? Ela tá tão à vontade de falar disso, né? É um acordo, isso não é acordo, cara. É você com vontade de transar com outro cara, né? Se eu chegar na minha mulher e falar que eu quero abrir o relacionamento, logo ela vai sacar que eu quero transar com outra mina, entendeu? Ela não vai gostar, cara. Ela vai se sentir mal, né? Igual o homem. Tá mais saidinha, começa a postar foto, começa a se realizar pro mercado que tá apta a que eles cheguem, porque o jogo da mulher é muito diferente do homem. O jogo da mulher é se expor, é estar exposta para ela receber currículo. Igual acontece no útero. O útero fica parado e um monte de espermatozoide tenta fecundar. É a mesma coisa que acontece no macro, né? Então o jogo da mulher é diferente, então funciona para ela abrir a relação. Porque o homem, se ele abrir a relação, ele fica parado, não chega a ninguém. Ele tem que tomar atitudes. Ele tem que pagar, né? Ele tem que ir atrás. Então, pra ele, cara, se aparecer, eu traio. O homem o homem que ele quer transar com outra mina, ele fala, mano, se aparecer uma minazinha, eu vou lá e traio. Ou então eu pago. Pra ele não ficar... Imagina, você tem que dar ideia na sua mulher pra você transar. Tem muitos homens que tá chavecando a própria mulher, né? Tendo que fazer coisa dentro da casa pra tentar transar. Aí ele tem que fazer isso fora também. Ele tem que performar em tudo, até pra trair. Então ele prefere já pagar logo, entendeu? Pra mulher já não, ela fica parada, vem de graça. O que você acha, assim, de todas essas questões? Não só a questão de relacionamento, a questão de corpo, a questão de mulher e, enfim, esses outros tabus todos que a gente ainda tem que lidar. Tem que lidar, A gente está apresentando o Reality Ilha da Tentação, né, com a Amazon. E de uma série de entrevistas que a gente fez, veio essa pergunta com relação ao nosso relacionamento, né? E a gente acompanhando e vendo cada vez mais. E uma das brincadeiras até no episódio que a gente também, que é a outra vertical que a gente também tá na internet, que é a nossa novelinha de casal, o Li e Léo, a gente trouxe essa brincadeira de o casal que abre o relacionamento. A gente ainda não conseguiu avançar, eu diria, para abrir um relacionamento. A gente para pensar pontos aqui e acolá e a gente ainda encontra certas dificuldades para aceitar de ambos os lados. A gente entendeu que, assim, eu acho que não existe a regra de casal para casal. Eu acho que é o que cada casal de fato estipula e acha que é o melhor para ele. Mas eu acho muito saudável a gente trazer essas conversas em pautas, porque coisas que são tabus ou que eram tabus, mais do que nunca, a gente precisa conversar sobre, né? Ao invés de passar um pano e fingir que não existiu. Sexo era tabu. Até então, quando se falava sobre, era algo, menstruação. Então você percebe que esse assunto já entrou em pauta dentro do casamento lá com o Otaviano. O que você acha de a gente abrir a relação?
Imagine você estar namorando uma mulher, você é casado, sua mulher fala assim, vamos abrir a relação? O que significa abrir a relação? O que significa a metanarrativa? Abrir a relação é a narrativa. A metanarrativa é, estou com vontade de transar com outro cara. Como que você se sentiria? Como que você ganha respeito e autoridade e as pessoas te seguem, compram os seus produtos ou você agrega valor na vida de alguém? Através do seu conhecimento e tal. Você acertar algo que pode acontecer no futuro. É o melhor jeito. Alguns podem falar de profecia, outros podem falar... É assim que você ganha autoridade. Por isso que as pessoas pagam caro pra jogar búzios, pra ir em pai de santo, pra você entender um pouco o que vai acontecer no futuro, né? Então, quando o Rolo Tomassi ele escreve isso daqui, ó, em 7 de dezembro de 2015, que ele chama de Open Coker, né, que é a cornificação aberta, o que ele está falando aqui? Exatamente do que ela está falando, né? Então, você tem uma parte aqui que ele escreve, eu traduzi aqui, né, que ele tem uma forma de escrever que é bem americana, né? Então, eu traduzi para vocês verem, né? Cornificação por qualquer outro nome. Como eu disse, não será chamado de cornificação. As conotações são negativas, então haverá uma redefinição para tornar a prática mais aceitável socialmente. É a mesma coisa você falar de, tipo, ela tem o pancadão e a favela, aí a pessoa de esquerda fala, não, mas isso é uma manifestação da cultura, dos proletariados. Não, cara, aquilo ali é um evento para os líderes de faccionados venderem droga. Não tem a ver com cultura, manifestação de cultura de gueto. Não, cara, um pancadão, um fluxo, pega os carros, coloca na rua pra ter mais gente pra comprar mais droga. Você é corno e está dentro do casamento. O imperativo feminino não recrutará os homens de que precisa para perpetuar a cornificação como a própria estratégia sexual se o termo for pejorativo. Ou seja, se você falar que, você vai casar comigo, mas em algum momento você vai ser corno, o cara não vai entrar, né? Em algum momento eu vou abrir a estratégia sexual, o cara não vai entrar, entendeu? Então precisa usar eufemismos. Assim teremos eufemismo para o estilo de vida alternativo. Então ela vai falar sobre aquele eufemismo que ela falou lá, Flávia Alessandra. A gente tem que conversar tocar nesse assunto, pra gente existir formas de liberdades que a gente tem que falar e tal. São eufemismos pra falar, você vai ser corno. Entendeu? Eu tô querendo transar com o outro. Mas na verdade é isso. E aqui é o que a mulher fala, né? Vivemos em uma área em que tudo é personalizável, ou seja, ela tá querendo entrar nessa área. Os relacionamentos não são exceção. Algumas pessoas continuarão a prática da monogamia tradicional de seus avós, enquanto outras, provavelmente, a maioria optarão por relacionamentos exclusivos e estáveis. Outras ainda explorarão alguma forma de expressão não monogâmica que englobe uma ou mais das facetas que discutimos, ou que oscile entre a exclusividade e a não exclusividade, dependendo das necessidades do relacionamento. Ou seja, é tudo meio que personalizável, né? Como você comprar um desodorante, né? Agora eu quero um cara, um Tyrone. Vou sair com Tyrone. Agora eu quero um caucasiano, entendeu? Personalizável. E aqui ele mata, né? O objetivo feminista é remover todas as restrições à sexualidade feminina, restringindo ao máximo a sexualidade masculina. Então aqui o que a Flávia Alessandra está fazendo é exatamente o que o Rolo Tomassi falou em 2015. Você usa o eufemismo, você toca nesse assunto, aborda por várias perspectivas, para no final você ser corno. É a hipergamia aberta, ela abrir a estratégia sexual, né? Para ela receber mais currículos e transar com os caras que ela tem vontade, porque ela tem um déficit, porque ela está muito tempo casada. Qual que é a saída disso? Hans Kelsen, né? Para quem sabe, no direito, Hans Kelsen, ele é o autor do conceito de sanção. Só existe uma norma se houver uma punição. Então, dentro da norma monogâmica, a punição é o término, né? Então, qualquer mulher, qualquer pessoa que você está relacionando, que ela propõe isso, você coloca uma punição, porque ela está quebrando uma regra. Qual que é a punição? É o término. Mas como que você vai fazer isso se você está casado e você vai perder? Você está vendo como é tipo uma arapuca de beta provedor? É como se fosse uma armadilha o casamento. Você entra no casamento, você está preso naquela norma, né? Você está preso por causa da provisão, você está preso por causa das leis e tudo. E na hora que ela quer quebrar essa regra, você não consegue sair, né? Então é muito importante que você tenha a válvula de escape para você sair. E depois que você aplica a punição, que seria essa teoria do Kelsen, que a norma não pode trair e você tem que me respeitar e eu te respeitar. Essa é a norma. Você está quebrando isso daí, porque você quer abrir o relacionamento. Então eu tô terminando. Se isso surtir efeito, ela quiser voltar, você tem que voltar em uma camada inferior. O que seria?
vamos ficar. Em vez de a gente voltar no casamento, você tira o título. Entendeu? Por quê? Porque você perdeu a confiança. A gente pode até sair, mas vamos ficar. Né? Você diminui o título. Então, a solução para você sair dessa, se você é casado e a mulher te propõe isso, é o término. E se ela quiser voltar tudo, você diminui o patamar. Né? Você diminui o cargo. Né? Por quê? Porque essa proposta é uma quebra de contrato. Esse contrato da monogamia não comporta esse tipo de atitude, de você abrir... por quê? Porque ela vai usar o eufemismo, que é aquilo que o Rolo Tomassi falou. Mas você é retrógrado, você é machista, porque hoje os relacionamentos são personalizáveis. Mas no final, cara, é você ser corno. Né? Toda essa matrix feminista, tudo é pra no final ela conseguir o beta provedor e conseguir transar com os caras com melhores genes. Né? Porque ela não conseguia antes. Então ela tem o beta provedor que traz segurança e ela tem os melhores genes. É o que tá por trás da hipergamia aberta, né? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.